Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa de 15 de abril de 2021. A Praça do Município é um programa semanal na Diana FM com deputados eleitos em Évora, deputados municipais eleitos em Évora. Esta semana contamos com a presença de todos os representantes dos partidos, ou melhor, os representantes de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal de Évora, se assim se pode dizer. João Simas, da CDU, Ananias Quintano, do PS, Nuno Aldas, do PSD, Diogo Vasconcelos, do CDS-PP e Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos fazer uma primeira ronda com as notas de abertura e é o João Simas a começar. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos, à equipa, ao Sérgio, a todos os que nos ouvem. Eu tenho essencialmente aqui três notas. Uma, digamos que é um obituário, faleceram algumas pessoas importantes. Queria dar os meus pêsames à família e também ao Partido Socialista em relação à morte de Jorge Coelho, que é uma figura importante na política nacional, em particular no Partido Socialista, já foi ministro, etc. E também queria referir uma figura internacional que às vezes não é muito falada, mas que teve uma projeção importante na religião católica apostólica romana, que foi o teólogo Hans Küng. Este teólogo participou no Concílio Vaticano II, portanto é um teólogo alemão. Foi professor na Universidade de Tübingen durante muitos anos. Mais tarde foi proibido de lecionar teologia pelo Papa João Paulo II e foi uma figura importante a nível das obras que escreveu, muitas, entre as quais uma que tenho aqui, que é o Cristianismo, em que ele propõe um diálogo entre cristãos católicos, mas com os cristãos protestantes também, e com os muçulmanos e com os judeus. Procura, portanto, não apenas o ecumenismo, mas um diálogo mais alargado. Ele põe em causa alguns dos dogmas da Igreja Católica, como a infalibilidade papal, o poder do Papa, e, portanto, foi uma pessoa importante. Aliás, foi interessante que durante o confinamento do ano passado, eu estava a ler um livro dele, e ao mesmo tempo um sobrinho meu que é padre também estava, que é presbítero, que é como é o nome técnico, também estava a ler esse livro. Portanto, uma figura importante. Outra nota é sobre a vacina da AstraZeneca. Estas coisas não podem continuar assim com tantas indecisões. Teve uma semana parada, a semana passada as pessoas eram para ser vacinados, depois foi suspenso. Nós temos que ver também esta questão da literacia científica, os problemas supostos, nem não há certeza, são cerca de uma pessoa por 1 milhão. Portanto, quando se suspende uma vacina, nós temos aqui um problema, é que durante essa semana há muito mais gente infectada. E é preferível, e a Organização Mundial de Saúde e a própria Direção-Geral de Saúde, é preferível que as pessoas sejam vacinadas do que estarem a ser infectadas com o Covid. Queria só fazer ainda uma última referência, que há estranho algumas candidaturas do PSD, nomeadamente a candidatura de Isaltino Moraes e uma candidatura na Amadora. No caso do Isaltino Moraes, ele já pagou pelos problemas que teve, foi também, algumas acusações também prescreveram, como no processo do Sócrates, não é? De corrupção, mas eu acho que devia haver aqui uma melhor escolha, porque não vale a pena apostar em candidatos só porque têm a possibilidade de ganhar. O caso da candidata da Amadora tem umas declarações que estão muito próximas do Chega, nomeadamente ela defende a castração química, tem uma linguagem um bocado xenófoba também, e portanto é preciso ter cuidado com isso, há que manter a distância. Vamos para a nota de abertura agora do Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Vamos agora para a nota de abertura do Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Diana FM. Apenas 2 ou 3 notas. A primeira, de facto, lamentar a morte de Jorge Coelho, que tive o prazer de ainda conviver há algum tempo com ele, na primeira campanha, quando foi eleito António Guterres. Ele era o diretor de campanha, um homem extremamente inteligente e com uma visão larga. É pena que com 66 anos poderia dar alguma coisa
ao país, embora a última parte agora da vida dele fosse mais na sua terra, nos investimentos na sua terra, e trabalhar para de onde veio, do meio pobre como ele era. Em segundo, como já é oficial, o nosso amigo Bruno Martins e o nosso amigo Diogo Vasconcelos já são oficialmente candidatos à Assembleia Municipal de Évora para o próximo mandato. Eu desejo muitas felicidades. Espero é que os votos não sejam muitos, mas muitas felicidades para os dois. Finalmente, continuar a minha, tenho que dizer, o meu reconhecimento à Câmara de Évora, porque continua a andar caminhões por aí fora, trabalhadores espalhados por esta cidade, mas o que é facto é que limpo, não há nada. Já que o Simas veio buscar a questão do clima e do que seja na cidade em termos climáticos, se calhar aqueles caminhões antigos que andam a ir deitar fumo por todo lado deve ser para melhorar a questão do clima. Finalmente, lamentar e dizer da minha preocupação da incerteza que há em relação às vacinas, quanto à sua qualidade e aos seus efeitos secundários, mas também quanto à sua distribuição. Portanto, parece-me que isto é mau porque há pessoas já com receio da vacina, embora quem tenha um pouco de cabeça, entre aspas, na minha opinião, e que ouça os cientistas e ouça os especialistas, percebe bem que os ganhos são muito superiores a qualquer efeito secundário que possa haver. E agora seguimos para a nota de abertura do Nuno Alas, do PSD. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde às pessoas que nos ouvem através da DNFM, ao Sérgio, aos colegas de painel. Também trago 3 notas. A primeira, de âmbito internacional, que tem a ver com o momento tenso que se vive na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Nas últimas semanas tem-se assistido a movimentos e posicionamentos do exército russo junto à fronteira com a Ucrânia. E há uma preocupação acrescida daqueles países também do Báltico, da Letónia, da Estónia, etc., que assistem com algo que já é habitual a movimentos da Rússia a tentarem impor a sua força junto de países que são soberanos e que têm governos democraticamente eleitos. A acrescentar a isto, passa-se ali alguma coisa, e há ali muito gás, há ali muito petróleo naquelas ligações. A acrescentar a isto, temos uma conferência pela paz promovida pelo Presidente dos Estados Unidos e proposta ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para ver se conseguem arrefecer os movimentos daquela zona do planeta, mas, simultaneamente, ou quase ao mesmo tempo, Joe Biden chamava a Putin um assassino, há umas semanas atrás. Que a diplomacia seja bem-vinda e que seja posta em prática para tentar arrefecer os ânimos que andam por ali. A segunda nota que tem a ver com a notícia muito recente, que tem para aí meia hora ou pouco mais, de que uma deputada do Bloco de Esquerda, eleita pelo Distrito de Setúbal, Sandra Cunha, terá indicado uma morada falsa para poder beneficiar daqueles apoios à deslocação, ao alojamento que os deputados habitualmente têm acesso. Isso já aconteceu com outros deputados, nomeadamente com deputados do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, e agora é a vez de uma deputada do Bloco de Esquerda. Costuma dizer no melhor pano cai a nódoa, no partido que costuma apelar ao moralismo, viu o caso Robles surgir no seio do seu partido, surge agora também o caso de Sandra Cunha. Eu acho que aqui o discurso do moralismo, e que o Bloco de Esquerda muitas vezes o tenta trazer para a agenda pública, não vale a pena. Há gente boa, há gente séria em todo lado, em todos os partidos, como há gente menos séria, e, portanto, mais vale a pena pedir que seja aplicada à justiça e que sejam castigados os que devem ser castigados, do que apelar ao moralismo, porque estamos a ver aquilo que tanto este partido político como os outros partidos também está a acontecer. Uma terceira nota, e porque eu, na semana passada, não pude estar presente no programa, nem ninguém do PSD, do tema que vocês referiram, que teve a ver, ou que ocupou grande parte do programa, tem a ver precisamente com as eleições autárquicas. Como já era conhecido, Henrique Sinsim estava indicado pelo Partido Social Democrata e o CDS para ser candidato para esta coligação. Surgiu agora o nome de José Calixto, surgiu também o nome do meu amigo Raul Rasga como candidato do Bloco de Esquerda, uma pessoa com a qual eu não tenho quase concordância nenhuma política, mas pela qual guardo muita estima, porque o conheço pessoalmente há muitos anos, e reconheço nele um conjunto de capacidades e seriedade,
e a participação também, o surgimento do professor Humberto Leão como candidato do Chega. Falta apresentar a candidatura do PCP e estamos nós em crer que virá aí também uma candidatura de independentes. Uma coisa é certa, estas movimentações fazem falta. Faz falta aparecer mais movimentos, mais partidos, para a discussão ser maior. Como alguém dizia aqui no programa, acho que era o João Simas da semana passada, que venham agora as equipas, as ideias, para os emporedos serem confrontados com os projetos que vão ser apresentados e a partir daí poderem tomar uma decisão em consciência. Eu tenho a certeza de uma coisa, que a candidatura do PS e CDS será a melhor, está a ser construída, na minha perspectiva, naturalmente, vocês entenderão outra coisa, mas do Partido da Terra. Panóplia, e do PPM, o Partido da Terra também lá está, não é? Do Partido Popular Monárquico, portanto, apesar de eu ser um republicano convicto, mas está ao Partido Popular Monárquico, mas que venham as ideias, e é bom que um conselho como o de Évora veja fervilhar estes novos movimentos, uns mais vindos da direita, outros vindos de movimentos independentes, para que as pessoas possam votar em consciência e fazer desta terra uma terra melhor. O Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, é quem se segue na nota de abertura. Diogo, boa tarde. Alô, Diogo. Agora sim. Desculpem, estava com o som desligado. Boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus colegas de painel e aos ouvintes da Diana FM. Temos aqui apenas 3 notas muito breves. A primeira é para saudar a volta dos mercados municipais à nossa cidade, que já ocorreu este mês, com regras restritas, e acho muito bem. Houve alguns protestos da parte dos feirantes pelas regras, mas aquilo é mercado, já precisava de regras há muitos anos. E na altura que vivemos, acho que temos que todos fazer um esforço, tentar reativar as coisas aos poucos, mas devagarinho, com regras e com cabeça tronca e membros, para não cairmos no que já tivemos em janeiro e fevereiro, que acho que ninguém quer voltar a isso. Este desconfinamento, também deixar aqui uma palavra sobre o desconfinamento, que seja feito com bases científicas e não com estudos de opinião e com estudos de popularidade do governo. A ver se desta vez, pelo menos, o governo ouve, quem sabe, e quem percebe destes assuntos, que não serei eu com certeza, nem serão as empresas de sondagens de popularidade do governo. Portanto, vamos ter em atenção o que dizem a ciência, o que dizem as pessoas que sabem, e não o que dizem os estudos de opinião. Saudar aqui também a evolução da pandemia na nossa cidade. Tivemos 15 dias sem ter um caso, agora ontem tivemos um primeiro caso, temos um caso ativo neste momento em Évora, mas tivemos 15 dias sem casos, chegámos com o R, com o índice de risco ficou no mais baixo, quase no mais baixo, ou mesmo no mais baixo, nem tenho a certeza, se ficou mesmo no mais baixo todos, ficou no acima, mas de qualquer maneira as coisas estão a correr bem e vamos continuar neste caminho para também já é um grande alívio estarem as pessoas todas mais velhas já vacinadas. Os casos nos lares caíram a pique. Semana passada foi a primeira vez que iniciou a pandemia que não morreu ninguém nos lares em Portugal, que é uma notícia fantástica, e acho que temos que dar mais ênfase a estas notícias boas para as pessoas se agarrarem a qualquer coisa para sairmos disto. Pronto, e aí está, e pronto, e dar aqui nota do cancelamento oficial da Feira de São João. Acho que todos estávamos à espera, mas que já chegou, e esperemos que isto passe e que em 2022 façamos uma grande Feira de São João para pagar os 3 anos que não tivemos e que tanta falta faz à nossa cidade, a Feira de São João. Obrigado. Agora é o Diogo, aliás, agora é o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, que fecha então esta primeira ronda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos desculpa, colegas. Eu quero agradecer ao Ananias os votos de felicidades para a minha candidatura. Obrigado, Ananias. Desculpa, Bruno. E um abraço para o Bruno também. Eu também desejo votos de felicidade. E eu também queria saudar isso, que era do Bruno, né, que nesta corrida. Obrigado. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos ouve através da DNFM, agradecer as palavras simpáticas aqui dos colegas de painel. Algumas notas de abertura que irei reduzir
uma vez que o Nuno falou ali no caso da Sandra, eu gostaria de esclarecer. Mas em primeiro lugar gostaria de felicitar a Câmara Municipal pela abertura finalmente oficial do Parque Canino e saudar todos aqueles e aquelas que há 3 anos se mobilizaram, fizeram abaixo-assinados, fizeram chegar à Assembleia Municipal esta exigência pela existência de um parque canino, um investimento pequeno, reduzido, que não tem qualquer impacto grande nas contas do município, mas que faz a diferença. E finalmente, passados 3 anos de luta destes municípios, em 2021 a Câmara decidiu abrir portas a este novo parque canino, portanto felicitar também a Câmara. E pronto, julgo que em 2021 teremos muito para felicitar a Câmara, não tivemos nos últimos anos, mas em 2021 vamos felicitar a Câmara muitas vezes, com algumas inaugurações, algumas obras. Uma segunda nota para o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, que foi aprovado e que agora deixa à Comissão da Cultura, que tem a ver com a proteção cultural face aos riscos das atividades de produção agrícola intensiva. Estamos a falar da proteção de vários monumentos megalíticos, nomeadamente, e outros, e tão fundamental que é termos legislação mais robusta para poder proteger o nosso património cultural. Felicitar quem votou a favor, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes e o PSD. Infelizmente o CDS votou contra e o Chega, a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista abstiveram-se. Fica bem ao Capolas Santos e ao deputado Patinho irem tirar fotografias ao pé dos monumentos destruídos, mas depois na hora H absterem-se num projeto de lei destes, projeto de resolução destes tão fundamental, mostra bem de que lado estão. Uma terceira nota, exatamente, que aqui já foi falado, que tem a ver com a vacina da AstraZeneca, que eu continuo a achar incrível todo este processo e não aponto culpas só ao governo português, porque por toda a Europa existe este alarmismo que só dá força aos negacionistas, só dá força ao movimento anti-vacinas e que pode ser muito perigoso. Os dados da ciência estão aí para quem os quer ver. Felicitar o Jornal Público por ter feito uma breve publicação que junta os dados da ciência sobre os riscos de coágulos e para ter uma noção, uma pessoa infectada com Covid-19 tem o risco é de 11.200 por cada 100 mil habitantes, por cada 100 mil infectados de desenvolver coágulos. Numa gravidez, entre 50 a 200 casos em 100 mil. Após uma cirurgia ortopédica, são 3.000 casos em cada 100 mil. Pelo simples facto de se tomar a pílula, os contraceptivos, são 50 a 120 casos por cada 100 mil. Andar de avião por mais de 4 horas, o risco é 16,7 em cada 100 mil. A AstraZeneca é um caso em cada 100 mil. Para termos uma noção... não chega a isso. Pois, não chega, é 0, qualquer coisa. Portanto, para termos uma noção da dimensão do risco, e eu acho que isto é extremamente perigoso. Sobre a deputada Sandra Cunha. A Sandra Cunha fez aquilo que tinha que fazer. O Ministério Público pediu o levantamento da sua imunidade, mas eu acho que é bom deixar claro o que é que está em causa. Aliás, a Sandra já tinha a oportunidade de esclarecer o que aconteceu. Não houve qualquer recebimento indevido. Estamos a falar de alguém que tinha declarado no Tribunal Constitucional a sua residência em Almada e na Assembleia da República em Sesimbra. Porquê? Porque passou por uma fase complicada da sua vida, uma separação, e teve que mudar de casa algumas vezes, e entre essas casas e a casa dos pais ia-se estabelecendo. Foi comunicando sempre estas mudanças de residência à Assembleia da República, por lapso não as comunicou ao Tribunal Constitucional. Tudo isto não implicou, como devem calcular, um deputado ter a casa em Almada ou Sesimbra, não há qualquer diferença, não tem mais recebimentos, não tem qualquer vantagem sobre isso em relação às locações que tem, que são subsidiadas, mas de qualquer forma existe de facto esta incongruência de moradas entre o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República.
Houve durante um período de tempo, que ela entretanto voltou-se a estabelecer em Almada e, portanto, neste momento já não existe essa discrepância, mas de qualquer forma o Ministério Público decidiu pedir o levantamento da sua imunidade. A Sandra Cunha imediatamente pediu a renúncia do cargo para poder ser ouvida e sem qualquer, sem prejudicar o partido e sem a sua imagem ficar manchada. Eu, pessoalmente, acho que toda a gente deve ser considerada inocente de ter sido mostrado inculpado. Ela decidiu assim, acho que é nobre da parte dela, mas também não lhe ficaria mal continuar a exercer o cargo de deputada, porque os tribunais irão julgar, mas deixar bem claro que não houve qualquer recebimento por parte da Assembleia da República, não tirou qualquer vantagem sobre este caso, e portanto estamos a falar de ter uma casa declarada em Almada ou em Sesimbra, sendo que na Assembleia da República as moradas estiveram sempre atualizadas. Obrigado. Muito bem, terminamos a primeira ronda com as notas de abertura, um bocadinho mais longas do que... Bruno, se permites uma coisa, eu não estou tão seguro como tu dessa questão, que isso não retira vantagem de morar de um lado e do outro. Não, ao que me parece, o Ministério Público também não avançaria se isso fosse assim como tu dizes, mas é como tu dizes também, que a justiça se aplique e que não se condena à partida, não é? Havendo uma discrepância entre aquilo que é declarado no Tribunal Constitucional e na Assembleia da República, eu acho bem que sou o alerta, ainda que haja ou não vantagem económica desse facto. A verdade é que a morada que está no Tribunal Constitucional tem que ser a mesma que está na Assembleia da República. Acho bem que se apure, é o sistema de justiça a funcionar, acho muito bem que se apure, mas só deixar claro que não houve qualquer... Aliás, já foi voltado a comunicar este facto, mas acho muito bem que se apure e que se veja o que é que está em causa. Muito bem. É a justiça a funcionar, acho muito bem. É que o que está aqui em causa pode ser uma situação de peculiar, não é? Portanto, não sei se é assim tão simples como tu estás a dizer, mas vamos deixar que a justiça... Se for, acho muito bem que seja julgada. Muito bem. Ser do Bloco de Esquerda, do CDS ou do PSD nestas coisas é-me totalmente indiferente. Acho muito bem que, agora, até ser provado o contrário, para mim é inocente, como se fosse um deputado do PSD ou do CDS ou de quem quer que seja, mas acho muito bem que se investigue e acho nobre da parte dela de imediato ter pedido a renúncia do mandato. Muito bem, vamos avançar rapidamente porque as notas de abertura foram mais longas esta semana e vamos falar de um tema que marcou muito a última semana, a decisão instrutória da Operação Marquês, cujo principal arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Os crimes de que estava acusado caíram nesta fase do processo, nomeadamente crimes relacionados com corrupção, e estas decisões do juiz Ivo Rosa têm sido muito contestadas. Parece-me que tem havido uma grande divisão na sociedade portuguesa, aqueles que concordam com a decisão e outros que não concordam, que discordam totalmente. Ora, o que eu precisava de saber era a vossa opinião, e começava pelo João Simas, da CDU. Não sei se teve a oportunidade de ler as 6 páginas, as 6.000 páginas, aliás, 6.000 páginas da decisão, mas tendo em conta o que já viu e a percepção que tem deste caso, é se calhar o caso mais mediático dos últimos anos, qual é que é a sua opinião em relação a este assunto? É crítico da decisão do juiz Ivo Rosa? Compreende? Eu não vou ler as 6.000 páginas. Antes disso tenho aí 50 livros com prioridade e se calhar depois desses mais 50, mais 100, etc. Estes casos são muito complexos e isto vai marcar a década passada e vai marcar esta década em relação a processos judiciais. Eu chamo a atenção que há aqui uma grande complexidade. E lembro-me que ao longo da história também já houve outros processos. Quando era pequeno, lembro, era a toda a hora, todos os dias, era o caso da herança Sommer, com o Chapalimor, Melos, etc. Apareciam grandes páginas nos jornais. Lembro-me de uma história mais antiga, Al Capone, por exemplo, foi condenado por fraude fiscal, embora sobre ele houvesse muito mais crimes e mais gravosos. Há outros processos em que é muito difícil provar, sei lá, por exemplo, na Alemanha, provou-se a corrupção, ou apareceram os corruptores do caso dos submarinos na Grécia e em Portugal, e cá em Portugal ninguém foi condenado, na Grécia foram. São processos que é preciso ter muito cuidado e é preciso fazer uma investigação muito bem feita. A questão não está com o juiz Ivo Rosa.
eu percebo a perplexidade das pessoas e a indignação, e eu próprio também fiquei perplexo, porque há 7 anos que nós andamos a ouvir notícias e mais notícias, reportagens, com muitas fugas de informação, a imprensa sempre em cima dos acontecimentos, muitas entrevistas, etc. E, portanto, isto já vem inquinado há muito tempo. Agora, repare-se que em tempos Sócrates era um herói, agora é o bandido, não é? Até lembro que a Câmara Municipal de Évora, no tempo de Sócrates, entregou as águas em alta a uma empresa que era as águas do Centro Alentejo. Bom, mas deixemos isso. Em relação a isto, nós temos que distinguir que há poderes que são independentes. O caso, na Justiça, os juízes são independentes, o Ministério Público é autónomo. Não é bem a mesma coisa, mas é assim, os juízes são independentes e não podem ser pressionados nem pela imprensa, nem pelos partidos. Portanto, os partidos não têm nada que estar a dar palpites sobre o juiz Ivo Rosa. Podem referir-se a outras questões, como a demora deste processo e também analisar a atuação do Ministério Público e do próprio juiz. Mas ninguém tem que andar a fazer petições sobre os juízes. Chama a atenção, porque às vezes há uma certa confusão nestes últimos dias. José Sócrates Pinto Sousa ainda não foi julgado. E as acusações que impendem sobre ele são gravíssimas. Ele é acusado de crimes graves como falsificação de documentos, branqueamento de capitais. Isto dá uma pena possível de muitos anos de prisão. E mais, aquela questão da corrupção, só não foi acusado porque a instrução demorou tanto tempo, 7 anos, que passaram prazos, na perspectiva do juiz Ivo Rosa. Portanto, temos que apontar a investigação porque é que ela não foi feita em tempo adequado. Isso era uma questão importante. E chamo também a atenção que não pode haver, por aí, juízes justiceiros, como apareceu o juiz de instrução anterior a este, que inclusivamente ele aparecia constantemente na televisão, não sei se era ele, se era o Ministério Público, deixavam fugir informações, e houve até grupos de apoio ao juiz, etc., como se ele fosse mudar isto tudo. Tem que se ter cuidado com certa arrogância e com certa vaidade de alguns juízes. E tem que se partir também, como se disse há bocado, da presunção da inocência do réu. Portanto, as coisas têm que ser bem instruídas, a investigação tem que ser bem feita e tem que haver provas. Não se pode julgar as pessoas sem provas. E estes casos são muito complexos. Portanto, tem que haver muito cuidado com a investigação. Não basta aparecer na televisão. E também queria dizer que, neste caso, houve alguma falta de fundamentação do Ministério Público. O processo ainda vai no adro, ainda pode ir ao Tribunal da Relação a questão da instrução e podemos ter um caso durante muitos anos. Agora, eu acho que já toda a gente percebeu que José Sócrates não prova nada. Ele ontem deu uma entrevista. Então, como é que uma pessoa pode apresentar tantos gastos, tanto luxo, tanta coisa? Como é que tem amigos tão excepcionais que a toda a hora lhes transferem dezenas de milhares de euros e se vai acumulando, etc. Há muita coisa por discutir, não é? Mas, portanto, vamos ter que aguardar com alguma calma. Ananias Quintano, do PS. É uma questão muito complicada. Eu não me sinto com grande capacidade de estar a analisar uma questão destas. No entanto, é preciso perceber, e quando agora o juiz leu as notas do processo, ai Jesus, que ele foi... Não, vamos lá ver. O ex-primeiro-ministro ainda não foi julgado, ele tem acusações, como o João disse, graves, na verdade, e tudo isto ainda pode levar uma volta. Por outro lado, agora há opiniões para todos os gostos, em relação às declarações do juiz. O que interessa aqui é perceber essas declarações, e aquilo que ele disse é legal ou não é legal. Portanto, se ele fundamenta com uma base sólida
que na verdade a investigação do Ministério Público não é, por sua vez, sólida, é evidente que ele teria que o fazer. Agora, há aqui coisas que são importantes, quer dizer, e na minha opinião, um dos grandes culpados disto se arrastar até agora e desta maneira é o Ministério Público. Começando logo pela antiga Procuradora-Geral da República, de autorizar que se juntasse todos os casos num processo só. Quer dizer, eu acho que tinha sido muito mais leste, muito mais rápido separar processos e se calhar uma grande parte deles já estariam resolvidos. Esse é um dos grandes problemas. É um mega processo. Exatamente, é uma das questões. É evidente que quando se está a elaborar um processo, eu penso que no mínimo tem que se perceber, e as pessoas que o estão a elaborar saber, os prazos que têm para o elaborar. Quer dizer, e se chegarmos ao ridículo, que na verdade há um monte de prazos que já foram ultrapassados, é lamentável, mas não é culpa de José Sócrates. É evidente que, quer queiramos, quer não, José Sócrates não interessa, por enquanto é inocente, já foi julgado na praça pública, isso é mais que evidente. E aí não há nada. Agora, há outro aspecto que eu queria salientar. Ainda hoje eu vi uns ataques como ele fez ataques ao Partido Socialista, nomeadamente a António Costa, na verdade, embora nunca dissesse o nome, e já hoje ouvi comentadores, e uma não comentadora, mas uma pessoa do Partido Socialista, Ana Gomes, a criticar o Partido Socialista e criticar António Costa por estarem calados e não abordarem o assunto. Quer dizer, eu acho, na minha opinião, é que foi ridículo, foi Rui Rio dizer que quando o Ivo Rosa acabou de ler aquilo, há pouco depois que ia reunir a Comissão Política para ver o assunto. Acho que Costa não tem nada que se meter nisto, o Partido Socialista não tem nada que se meter nisto, e como disse Costa em 2014, isto é a verdade dele, vamos ver se é aprovado ou não, e há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. Infelizmente, o que vai acontecer, ou o que tem vindo a acontecer, é que têm sido demasiados casos, este é o caso mais pesado, é o caso mais mediático, mas tem havido muitos casos de corrupção e de outro tipo de coisas na política que, na verdade, faz com que as pessoas, por vezes, sejam céticas em relação a quem está na política. Portanto, para já, é só isto que me oferece dizer. Agora continuo... Mas, Ananias, deixa-me fazer uma pergunta justiça. Diga. Uma pergunta para uma resposta rápida, porque não temos muito tempo, vamos a meio do programa, ainda temos de ouvir outras opiniões, mas queria lhe perguntar, o PS nos últimos anos tem feito silêncio sobre este assunto, não tem entrado em grandes considerações, mas abriu-se uma exceção esta semana com Fernando Medina a fazer algumas críticas a Sócrates. Eu acho que Fernando Medina, na minha opinião, errou. Não tinha nada que fazer aquele tipo de acusações a Sócrates, quer dizer, e também não acredito, como diz Sócrates, que fosse alguém que mandasse Fernando Medina. Acho que Fernando Medina não é nenhum palhaço, não é? Portanto, eu acho que ele errou ao falar daquela maneira, ao quase assumir que Sócrates é corrupto, não sendo ainda julgado. Acha que era para o PS se afastar estas afirmações de Fernando Medina, era para o PS se afastar de Sócrates? Sei lá, Sérgio, o PS já estava afastado de Sócrates praticamente desde 2014, desde que ele saiu do PS, portanto, logo aí as coisas... Agora, não entendo, eu acho que Costa, na minha opinião, fez muito bem em não se meter nesta questão, que para mim continua a ser uma questão da justiça. Agora, já ouvimos tudo, cada um fará a sua leitura do que é que ouviu, quer do juiz, quer de Sócrates. Aguardemos. Agora a verdade é que... Muito bem. Agora o que me parece é que a justiça nunca mais vai ser a mesma a partir de agora. Há aqui situações gravíssimas que têm que ser bem ponderadas e bem analisadas e enfim, alterar alguns pressupostos. Muito bem. Muita coisa. Vamos conhecer agora a opinião do Nuno Alas, do PSD, sobre este assunto. Nuno? Peço desculpa. Eu acho que quem ouviu a decisão, pelo menos o início da decisão instrutória, o preâmbulo do juiz Ivo Rosa, já percebeu-se logo o que é que aí vinha, não é?
Percebeu-se logo porque acho que o juiz, sabe que alguém dizia aqui que o juiz Carlos Alexandre queria ter protagonismo, acho que o juiz Ivo Rosa também quis ter protagonismo, porque durante quase meia hora pôs em causa, já houve pessoas que disseram arrasou a argumentação do Ministério Público, inclusive extraiu uma certidão para se fazer uma investigação se houve crime passível de ser investigado, sobre a forma como o processo foi atribuído ao juiz Carlos Alexandre. Portanto, estamos perante juízes, popstars ou rockstars também querem ter algum protagonismo, porque este juiz também fez isso. Relativamente, há aqui 3 ou 4 aspectos que eu acho que são muito importantes e que se falava aqui. Um tem a ver com engane-se quem acha que o juiz Ivo Rosa não tomou uma decisão e indiciou José Sócrates de um crime com uma moldura penal complicada, de branqueamento de capitais, ou seja, que vem confirmar as suspeitas de facto que José Sócrates recebeu vantagens a partir de decisões que tomou enquanto Primeiro-Ministro, e foi isso que o juiz disse, e esses crimes à partida vão começar a ser julgados. Também o juiz faz questão de indicar que custa a perceber-se como é que o seu amigo Carlos Santos Silva emprestou-lhe 1,7 milhões de euros sem motivo nenhum aparente. Não é? Portanto, José Sócrates foi indiciado por crimes complicados e vai ser julgado por crimes muito complicados, especialmente se tivermos atenção que ele foi Primeiro-Ministro durante um largo período de tempo. Engraçado que, passado 2 ou 3 dias da decisão, José Sócrates escreve um artigo de opinião no Folha de São Paulo, porventura um dos jornais mais lidos do Brasil, onde se assume como inocente neste processo todo. Portanto, há aqui teias, há aqui coisas inimagináveis que nós possamos entender. A questão da decisão, eu não sou juiz, nem sequer sou de direito, mas há coisa que eu tento não ser é muito desatento. Se o juiz Ivo Rosa achava que para provar corrupção tinha que haver provas diretas, ter uma fotografia, um espião que se metia dentro do carro a tirar fotografias ao José Sócrates, a receber notas de alguém, se acha que a corrupção no século XXI não se opera através de passagem, circulação de dinheiro através de instrumentos financeiros sediados em offshores e por todo lado, e se acha que deixa que o Ministério Público não tem razão porque não apresenta evidências concretas suficientes para julgar José Sócrates num conjunto de coisas, portanto, eu não sei se é o que eu digo, portanto, o juiz Ivo Rosa só se tivesse, porventura, fotografias do José em flagrante delito a receber notas é que poderia avançar com a instrução. Eu acho que no século XXI, quem pensa assim, das duas uma, ou é parvo ou está fora do seu tempo, porque não faz sentido rigorosamente. Outra questão tem a ver com aquilo que é o entendimento dele, não é? Porque em fevereiro de 2019 saiu um acórdão do Tribunal Constitucional que vem apurar a forma de cálculo, ou vem dar uma opinião sobre a forma de cálculo, como é que os crimes devem descrever. Entende o Tribunal Constitucional que não deve ser a partir do momento em que a pessoa recebe essa vantagem, ou esse dinheiro, mas sim a partir do momento que a promete. Eu costumo, fica uma dica, quer dizer, os corruptos que só aceitem cheques pré-datados a 5 anos, praticam os actos de corrupção, quando recebem os cheques, passados 5 anos, podem nunca estar à vontade, não há problema, porque já tudo prescreveu. Portanto, felizmente, este é o entendimento que não tem sido colhido por muitos juízes e que o Tribunal da Relação, eu espero bem, que tome uma decisão contrária. E espero bem, sinceramente, porque me sinto ofendido enquanto português com aquilo que se passou. E estou a falar enquanto Nuno Alas, não estou a falar enquanto político eleito na Assembleia Municipal do PSD. Sinto-me ofendido por ter um juiz que acha que não há provas suficientes para acusar o Primeiro-Ministro de corrupção porque ele, quando recebeu o cheque, já tinha prescrito, não é? Ou quando recebeu o dinheiro, já tinha prescrito, já tinha passado 5 anos da altura em que ele tinha prometido. Fico também ofendido por achar que não há meios de provas indiretas, ou não tomem em conta estes meios de provas indiretas, mas decide que há aqui crimes de branqueamentos de capitais. Então o juiz Ivo Rosa não consegue perceber que, havendo sinais de uma coisa, que deve dar oportunidade aos tribunais que julgam e não aos tribunais de instrução para que José Sócrates seja julgado. É que não estamos a dizer que José Sócrates é culpado. Agora, se há sinais de branqueamento de capitais, de vantagem por uso indevido da posição que tem, vamos não deixar que um ex-primeiro-ministro seja julgado, ou outro qualquer cidadão,
seja julgado num tribunal, é porque o juiz Ivo Rosa não tem o poder, enquanto juiz do Tribunal de Instrução, de dizer se ele é culpado ou se não é. Na dúvida, e ainda bem que a maior parte dos tribunais da relação pensam assim, na dúvida deve-se levar a julgamento para se apurar mais factos e tentar perceber se houve ou não aqui crime e que seja julgado. O que nós assistimos foi, por interpretação de um juiz, quanto ao prazo de prescrição dos crimes, não levar a julgamento. Eu preferia que fosse levado a julgamento e, se fosse provado que não era culpado, que fosse livado desses mesmos crimes. Mas pronto, é o que temos. Relativamente a tudo mais e aos outros arguidos, ficámos também a saber, por exemplo, no caso de Ricardo Salgado, no caso do Banco Espírito Santo, que nem sequer vai ser levado ao tribunal pelo que é que seja. Eu que, de facto, também é uma questão de justiça. Como português, sinto-me indignado, só por um motivo. Que os negócios do Banco Espírito Santo, quem quer que os tenha autorizado ou quem quer onde tenha participado neles, ajudaram a que as contas do país chegassem à bancarrota e já depois de ter chamado a Troika, que grande parte dos impostos dos portugueses, dos sacrifícios que eles tomaram, tenham sido utilizados para pagar os buracos criados pelo Banco Espírito Santo. Portanto, no mínimo, e porque a justiça também tem a ver com a sociedade e a justiça só se aplica às pessoas, no mínimo esperava que o juiz Ivo Rosa, perante as suspeitas, levasse também este caso a julgamento e que desse a oportunidade aos tribunais que julgam que estas pessoas fossem julgadas. Quanto às declarações de Fernando Medina, eu percebo, ele não disse nada errado. O que ele disse é que a democracia, Ananias, está podre. Sofreu um abalo, só por um motivo. Nós temos um ex-primeiro-ministro que vai ser julgado por crimes de branqueamento de capitais, e desse é certo que vai ser julgado, não é? Agora vamos ver se vai ser julgado também de corrupção, o Ministério Público vai recorrer da decisão do juiz Ivo Rosa, que terá partido, vai ser julgado por um crime de branqueamento de capitais. Estamos a falar do... Eu nunca faria numa altura destas umas declarações dessas. Não. Qualquer pessoa com responsabilidade política. Há bocadinho falávamos do caso, e o Bruno dizia bem, que se a Sandra Cunha deve ser investigada e se tiver razão deve ser... Até porque, entanto, que é um exagero dizer que está em questão a democracia. Não. Então não está. Nós estamos a dizer que... Temos é que mudar muita coisa. Temos de avançar. Nuno Alas, temos de avançar. O responsável de um governo pode utilizar os meios desse mesmo governo para obter vantagem. E isso é uma democracia doente. Muito bem. Isso é o pior que pode existir à democracia. Isso é um dos maiores problemas. Claro. Diogo, agora é a vez do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Está bem. Pronto, eu na realidade também não sou jurista, portanto tudo que sei, tudo que apanhei foi sobre conversas da internet e perguntar a pessoas que realmente sabem, juristas meus conhecidos e pessoas que sabem daquilo que estão a falar e que podem comentar com propriedade. Como agricultor que sou e como português e político, aquilo obviamente que me chocou, aquela situação, porque principalmente a leveza com que José Sócrates enfrenta todo este processo. Porque eu acho que, não sei quem é que terá dúvidas, não duvido que algum português tenha, que na realidade há ali... o José Sócrates foi acusado de mercantilizar o carácter de primeiro-ministro. Isto é uma ofensa a todas as pessoas deste país que votaram nele. Ele devia ir à casa de cada um, bater à porta e pedir desculpa. Porque isto, na realidade, é o pior que se pode fazer, é o mais baixo que se consegue descer em política, é uma pessoa mercantilizar o cargo de primeiro-ministro. Eu sei que ele não foi condenado, sem dúvida nenhuma, não quero fazer, não estou fazendo nenhum julgamento por acaso até estou, mas não devia estar a fazer nenhum julgamento a priori, mas na realidade isto é tudo gravíssimo, e eu já disse aqui várias vezes e volto a reafirmar, eu acho que roubar o erário público, o subtrair o erário público é a pior forma de crime económico que existe. Estamos a falar de não termos dinheiro para a saúde, não termos dinheiro para as estradas, não termos dinheiro para investir em casas, em dar condições melhores, em baixar os impostos e todo este dinheiro que
que é roubado na corrupção da coisa pública, é subtraído diretamente aí, não é? Uma pessoa diz, isso eu não pago impostos, ou isso não me interessa, não é a minha vida. Não, é a vida de todos, porque nós pagamos IVA, pagamos impostos, temos melhores condições de vida, quanto menos dinheiro for subtraído à causa pública por estas coisas que nós infelizmente vemos a acontecer umas atrás das outras, com uma velocidade e uma cadência que começam a ser bastante preocupantes. E depois temos o caso do juiz Ivo Rosa, que eu agora vou falar aqui com os meus patrões e vou-lhes dizer que, olha, a partir de agora o ordenado é suborno, porque eu não tenho de declarar no IRS. Embora esteja lá eu não fazia ideia, mas está lá um sítio para ganhos ilícitos para declarar. Mas o Sr. Ivo Rosa acha que não tinha nada que declarar, porque estava a incriminar, e então aquilo... todos os fiscalistas que já falei, já foram 2 ou 3, e todos dizem que isto não tem qualquer ponta por onde se pega. Isto é ofensivo para quem paga impostos e para quem vive, e para quem trabalha nestas questões. Quer dizer, então está lá previsto, e não acho fantástico. Também acho fantástico. Quer dizer, eu acho que ele só pode preencher aquela. O José Sócrates pode preencher aquilo. Porquê? Porque já passaram os tais 5 anos que o doutor Ivo Rosa acha que o crime de corrupção prescreve. Portanto, se ele continua, se ele é corrompido em 2015 e está a receber vantagens até 2030, a partir de 2020 pode começar a declarar esse dinheiro no IRS, porque já ninguém o vai prender. Ao menos paga os impostos. Olha, ao menos isso, quer dizer, é tudo. Eu sinceramente não sei, não sou advogado, mas pelo que tenho ouvido, isto cai tudo. Mas a perplexidade que causa a uma pessoa, qualquer pessoa que seja, assistir a este espetáculo na televisão de se dizer, foi corrompido há 5 anos, portanto já não interessa, não tem nada que declarar os rendimentos. Quer dizer, isto é tudo, parece... Depois admiram-se as pessoas andarem desencantadas com a política e desencantadas com quem os representa. Isso não é 5 anos, é 10 e 15. É o que for. João, é igual, desculpa, é igual. É igual. Não é igual. É igual. Como é que é possível? Uma pessoa que foi corrompida, um juiz diz que foi corrompido, uma pessoa foi corrompida enquanto exercia a função de primeiro-ministro. E depois prescreve. E as pessoas olham atónitas para isto, e depois dizem que os extremismos crescem e que as pessoas radicalizam e que as pessoas não votam e que... claro que não votam. Como é que uma pessoa tem vontade de sair de casa? E depois nós, políticos, não é, que somos políticos, os 5 que aqui estamos, temos muita dificuldade em convencer as pessoas e estamos constantemente a ouvir isto. E custa, porque nós não roubamos nada a ninguém. E isto, pois é tudo, políticos são tudo, é tudo a mesma coisa e tal. E não é justo, para quem se entrega ao país, para quem dá o melhor de si pela causa pública, não é justo este circo e isto que foi montado em redor deste caso. Muito bem, vamos lá então para a opinião do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Bruno? Bem, começando pelo ponto positivo. O ponto positivo é que, por mais ou menos crimes, é já certo que Sócrates vai ser julgado. Coisa que outros políticos não foram, quando deviam ter sido. Falou-se aqui do caso dos submarinos, que é um caso... Claro, o mesmo caso, a mesma teia, deu penas de prisão na Alemanha, a mesma teia, o mesmo crime, as mesmas pessoas envolvidas deram penas de prisão na Alemanha, e em Portugal nada se passou. Tal como muitos governantes e deputados, nomeadamente do Centrão, que têm mais acesso ao poder, do PS e do PSD, já tantas vezes nestas portas giratórias entre poder e grandes empresas, enriqueceram de forma indevida, e basta ver como é que os seus níveis de vida mudaram. E, portanto, é uma boa notícia. Sócrates vai a julgamento e, portanto, comecemos pelas boas notícias. Agora, as más notícias. As más notícias, sendo que devemos enquadrar as coisas e deixar a justiça funcionar.
apesar de todos nós olharmos para os casos e não sermos parvos. Estamos a falar de um processo instrutório, ponto número 1. E é bom que as pessoas, porque passa-se tanta coisa nas redes sociais, já se diz que Sócrates já não é inocente, foi declarado inocente. Sócrates não foi declarado coisa nenhuma. Estamos a falar de uma instrução, um juiz que decide de entre os diversos processos o que é que segue para julgamento e o que é que ele entende que não deve seguir para julgamento, por estar prescrito na opinião dele, por não haver evidência de prova, mas a relação terá a última palavra e ainda acima da relação teremos o Tribunal Constitucional. Bruno, desculpa lá, mas foi o próprio José Sócrates que faz questão dos meios de comunicação social. Claro, o Sócrates está-se a aproveitar disto. Para isso. Claro, obviamente. Agora, o Sócrates está-se a aproveitar para passar a mensagem que lhe convém. Agora, que outros atores também, e nomeadamente da esfera política, mas que não me admiram, nomeadamente da extrema-direita, passem essa visão, é que é de um populismo inaceitável e nós sabemos bem o que é que eles querem. E, portanto, ponto número 1, vamos ver isto. O juiz Ivo Rosa pode considerar que os processos de corrupção não têm prova ou que já prescreveram, embora existam muitos artigos no Código Penal que permitem uma visão contrária, e certamente a relação irá avaliar, e estou em crer que muitas destas decisões do juiz Ivo Rosa vão ser alteradas, veremos, cá estaremos para comentar. A segunda questão tem a ver com aquilo que o Nuno disse, obviamente, ninguém que é corrupto, quer dizer, ninguém pode esperar que a corrupção tenha prova material. Não existe. É impossível, é quase impossível haver prova material da corrupção, só se for alguém muito estúpido. Porque a corrupção não tem prova material, tem indícios. Daí, obviamente, que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a propor há anos legislação para criminalizar o enriquecimento indevido. PCP e Bloco têm proposto isto há anos. E nós sabemos bem que é... CDS também em alguns momentos. Mas PS e PSD não têm querido... não tem interesse nisto, não. Não têm interesse nisto. E, portanto, também agora não venham com virgens ofendidas, porque, obviamente, a corrupção não se consegue provar com prova material. Só com indícios. Uma pessoa que não tem nada e, de repente, tem tudo, quer dizer, há aqui um indício forte que alguma coisa não está a correr bem, especialmente quando se trata de cargos de poder. Depois temos aqui outra questão que tem a ver exatamente com o cavalgado da extrema-direita, que é perigosíssimo, pessoas a assinar uma petição ridícula, como se não existisse separação de poderes em Portugal, como se a Assembleia da República pudesse destituir juízes ou pudesse, de alguma forma, imiscuir-se na justiça. Não pode, obviamente. O juiz Ivo Rosa certamente será avaliado pelo seu desempenho de duas formas, que é aquilo que no Estado de Direito em Portugal existe. Será avaliado através do recurso, portanto, o recurso dirá se ele ajuizou bem ou mal, e, em último caso, pelos inspectores do Conselho Superior de Magistratura, que é quem tem competência para fazer a avaliação dos juízes. Portanto, é uma petição ridícula e, portanto, ninguém pode tirar o juiz de onde quer que seja, sem ser o Conselho Superior de Magistratura, e, felizmente, por isso é que existe a figura de recurso para que nada fique por avaliar e possa ser passado a pente fino. No meio disto tudo, obviamente que, quer dizer, apesar disto tudo, Ivo Rosa disse claramente que houve corrupção, como é óbvio, não é? Porque não há branqueamento de capitais sem a corrupção anterior, quer dizer, isso todos nós sabemos, não somos parvos. No entendimento dele, que é um entendimento, aliás, quem tem visto, se o outro juiz, o Carlos Alexandre, é entendido como muito justicialista, que acha que tudo é fruto da acusação e deve seguir para a acusação, este juiz, quem o conhece e quem sabe de outras decisões, tende a desculpar muito, a inocentar muito e a não levar e não a considerar que muita coisa não é dada como provada ou que prescreve, e a relação já em muitos outros casos lhe tem tirado a razão. Mas é mesmo assim, é o sistema da justiça a funcionar, é o Estado democrático a funcionar, e portanto acho que obviamente que temos muito para avaliar,
temos muito para mudar na nossa justiça, mas também temos que ter alguma confiança, porque é um perigo perdermos a confiança na justiça, é um perigo entrarmos numa ondas populistas, sob pena de daqui a uns anos estarmos arrependidos do que é que estamos a fazer à nossa democracia. Só mais uma nota, eu sei que estás com pressa, Sérgio, eu peço imensa desculpa. No meio disto tudo, Zé Albava, Granadeiro e Ricardo Salgado é que se ficam a rir, porque estamos todos a falar de Sócrates. Sérgio, dá-me só um minutinho para dizer uma coisa. Portanto, foi aquilo que o PSD nunca teve qualquer interesse em aprovar ou propor o enriquecimento ilícito. Em 2006, curiosamente, era José Sócrates, era primeiro-ministro. O PSD apresentou uma proposta precisamente para combater o enriquecimento ilícito, onde alguns membros do PS, Ana Gomes, João Cravinho e Vital Moreira, que na altura era candidato às eleições europeias, concordaram por inteiro. Dizia José Sócrates nessa altura que todo o enriquecimento ilícito deve ser punível, desde que se prove aquilo que é ilícito, e eu estou completamente de acordo. Curioso estas palavras já em 2006. Não é? Desde que se prove, e eu estou completamente de acordo. Portanto, isso que tu disseste não é inteiramente verdade, mas também a política tem muitos anos, muita história. O PSD já propôs isto, se calhar agora devia voltar à carga, ou já devia ter voltado, e concordo contigo, e dar o braço ao PCP, ao Bloco de Esquerda, para encontrarem a melhor forma de aferir esta situação. O que é certo é que nenhum político, ou qualquer pessoa neste país minimamente séria, pode compactuar de facto com estas situações de enriquecimento ilícito sem que elas sejam penalizadas. Muito bem, temos quase uma hora... Eu reformulo. Em 2009, 2011 e 2015, o PSD votou contra. Muito bem, mas estou a dizer que neste momento, em 2006 e em 2008, apresentou proposta e não foi aprovada. Muito bem. Eu penso, Sérgio, diga. Eu penso também que João Cravinho fez parte de uma comissão e apresentou um plano. Apresentou um plano contra a corrupção. Foi por isso é que ele acabou por sair do PS zangado com toda a gente por causa disso, não é? Claro. Porque era o único. Lá estava sozinho não saí do PS nada. a combater. Muito bem. Afastou-se desiludido. E o Oliveira Martins também. Bastante Muito bem. iludido, aliás. Meus senhores, temos de avançar porque temos quase uma hora de programa e temos o tema do João Simas para tratar. Terá de ser, enfim, infelizmente vai ter que ser rápido. Eu pedi ao João Simas para lançar o tema, ele quer falar sobre as medidas ambientais em Évora e depois os vossos comentários também têm de ser curtos. João Simas, o seu tema. Este tema é local, que eu acho que é importantíssimo, nós tratamos de questões locais, já da última vez também não houve muito tempo para tratar de um tema que eu tinha lançado, que era sobre o trânsito e a circulação. Isso. Bom, mas eu queria referir que neste momento, a nível internacional, há sérias preocupações com o ambiente e nós sabemos que o clima está a mudar, as temperaturas estão a aumentar em geral, há chuvas mais concentradas em determinadas épocas do ano, chove menos, etc. Há esses problemas todos. E, portanto, localmente nós temos que ter uma estratégia, e nesse caso estou a falar aqui de uma estratégia local para o desenvolvimento sustentável em Évora. Essa estratégia não pode ser só de uma instituição e, felizmente, aqui a Câmara Municipal de Évora tem tido parcerias com a CIMAC, onde estão representados os concelhos todos do distrito, com a universidade, que tem investigadores e tem gente preparada para essas questões, empresas, e também conta-se com subsídios da União Europeia que tem essa preocupação. Fala-se aí no plano da resiliência e isso também tem importância. Eu queria sublinhar aqui algumas medidas que têm sido tomadas ultimamente. Uma, em relação à mobilidade urbana, há alterações de ruas, mas o principal que eu aqui queria sublinhar é aquela ciclovia entre o Bacelo e o centro histórico, que são uma série de quilómetros e que tem sido fundamental e as pessoas estão a usar e muito bem para andar a pé ou de bicicleta. A substituição de luminárias, que tem sido feita em todo o distrito com os concelhos e a CIMAC, que tem permitido uma poupança enorme em termos de energia e, portanto, também de custos de cerca de 70%. O projeto Positivo, em conjunto com outros países da União Europeia, entre as quais são cidades-piloto Évora, ou o Concelho de Évora, e Alkmaar, na Holanda, que têm uma série de medidas não apenas para o centro histórico, mas há uma aldeia-piloto, que é Valverde.
Estou a falar também da questão da água, portanto, medidas que têm sido tomadas em relação à poupança de água. Sublinho aqui, por exemplo, a recuperação do aqueduto, não apenas o aspecto patrimonial, mas também o aproveitamento para a rega. E outras medidas que podem não ser assim, parecer tão importantes como, por exemplo, as obras nas piscinas têm poupado, por exemplo, mais de 10 mil metros cúbicos por hora com o sistema de tratamento, energia, etc., assim como a plantação de árvores que se prevê, umas dezenas de milhares de árvores, que algumas, portanto, já foram plantadas e outras que vão continuar. Portanto, em resumo, sem falar mais, porque não há tempo, eu queria lançar aqui esta questão. É preciso medidas consistentes e estão a ser tomadas. Ananias Quintano, do PS. Bem, medidas ambientais, quando o João falou nisto, eu andei por aí a pergunta, andei a procurar onde é que havia... É preciso ler os planos, é preciso... Onde é que havia as medidas, que confesso que não vi coisa nenhuma, mas pronto, o João diz, também, claro que o João não é mentiroso. Então olha para as luzes e vê, olha sim, para a ciclovia e vê. As luzes foi da CIMAC, foi através da CIMAC, e todos os conselhos do distrito, portanto, englobam a CIMAC, portanto, têm essas luminárias. Em relação ao resto, ciclovia, de outros caminhos, Alçambente, etc., curiosamente, eu fui aqui à pergunta de percursos em Évora, e encontrei aqui uma crónica de um senhor que é de 2013, e se não se importa, eu passo a ler, e que dizia assim: na altura que escreve esta página, no final de 2013, estão em fase de projeto e a andar 3 percursos: Ecopista, Ramal de Reguengos, Caminhos do Gebe, Caminhos do Divor, e pode ser que já estejam agora concluídos. Os percursos já em funcionamento são uma excelente forma de ter maior consciência da riqueza a nível da flora, fauna e história que as zonas rurais dos arredores de Évora possuem. Portanto, isto foi alguém que escreveu isto em 2013, portanto, exatamente no ano em que o PS deixou a Câmara de Évora e ela passou para a CDU. Portanto, de facto, eu acho que, e para acabar, que é bom que a autarquia, seja ela da CDU ou outra qualquer, tenha preocupações ambientais e de facto, há que fazer muito mais, né, nesse capítulo aqui em Évora. Segue-se o Nuno Alas, do PSD. Eu sei se o tema, se é as medidas ambientais em Évora ou se era o início da campanha aqui em Évora com o João Simas. O início da campanha fizeram nestas últimas semanas só apresentar pessoas, sem programa. Faça que pronto, a CDU ainda não apresentou os candidatos, ele decidiu. Eu falo de coisas concretas. Fazer aqui um balanço. Não, João, é que tu estás a fazer o teu papel, é assim mesmo, ainda bem que o faço, não é isso. Agora, eu acho que o caminho do ambiente é um que é muito importante, que acho que são questões que são mais globais, as questões da iluminação são importantes, tudo mais. Acho que há aspectos que são importantes, há que planear todas as obras no que diz respeito ao sistema de distribuição de água em baixa, porque as rupturas fazem perder uma quantidade significativa de água e todos nós sabemos que reparar todo o sistema de distribuição custa 80 milhões de euros ou 70, e não é preciso fazer isso no ano, é para se ir fazendo, mas começar a planear e pensar nisso, porque a água cada vez mais é um bem escasso. Mas também outras questões, por exemplo, é conhecido, e isto é assumido pela própria GESAMB, que estamos muito aquém das metas da recolha seletiva do que diz respeito dos ecopontos. É conhecido também que há muitos anos que isso é um sistema que estagnou. E, se calhar, é importante que seja melhorado e que seja revisto. É também importante, se calhar, pensarmos que o trânsito no centro histórico tem que ser revisto. Tem que ser criados parques de estacionamento cá fora, com condições para que as pessoas possam deixar o carro cá fora e ir a pé, contribuindo para a não erosão das zonas históricas, mas também para a não emissão de tanto dióxido de carbono, nomeadamente em sítios a preservar, como o centro histórico. Portanto, eu acho que há um caminho muito longo a fazer-se. Eu sinceramente acho que Évora nunca apostou verdadeiramente nisso. Nem o executivo anterior do PS, nem agora este executivo da CDU. Nunca entendeu isso como uma prioridade. Por exemplo, eu nunca vi nem o executivo do PS, nem agora da CDU, fazer campanhas participativas e intensas, por exemplo, junto da comunidade escolar no que diz respeito às questões do ambiente. Nunca vi.
Talvez tenha acontecido qualquer coisa muito pontual, mas é aquilo, bem, aprender a separar os lixos, que é aquilo que as escolas já habitualmente já fazem até no âmbito das ecoescolas. Portanto, ter um município que assuma isso como uma das suas bandeiras, eu acho que é indispensável fazê-lo, porque isso é um sinal de vitalidade e de modernidade. Isso só se consegue, naturalmente, com um envolvimento político e forte, mas deixando a sociedade também fazê-lo. Portanto, eu acho que há é claro, que tem sido melhor. Eu morei nessa zona onde o João dizia, eu morei na zona da Quinta da Soeira, junto ao Granito, e de facto saúdo que finalmente exista um percurso para podermos fazer aquilo a pé, porque a freguesia do Bacelo não dispunha de um único passeio a ligar toda a freguesia ao centro histórico. E ainda bem que isso aconteceu, já vem um bocado tarde, mas ainda bem, aconteceu e está a ser utilizado, e acho muito bem que faça-se mais iniciativas destas. Assumir a causa ambiental como um dos grandes desígnios da governação, até porque isso vai ser indispensável, no que diz respeito à redução das perdas da distribuição da água, à questão do aumento da recolha seletiva, ou porventura do modelo de recolha passar a ser diferente. Há, por exemplo, há autarquias onde a recolha mais frequente já é da recolha seletiva, do papel, do vidro, etc., e a recolha dos resíduos orgânicos já é feita de 2 em 2 dias ou 3 em 3. Portanto, eu acho que aqui é de esperar mais numa Câmara mais dinâmica e que traga novos, pelo menos que venha pensar sobre isto e apresente novas soluções. Mas inteiramente de acordo com o que possa vir a ser feito para melhorar muito bem. A tecnologia, não é? Do ambiente do conceito. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Bem, em termos de políticas ambientais, eu acho que o problema não é só da Câmara de Évora, nós estamos a falar do problema global, a nível nacional, internacional, não é? Que temos que apostar nos próximos anos, nos próximos 10, 20 anos, temos que apostar 300 ou 400 ou 1000 vezes mais em tudo o que é políticas ambientais, de maneira a salvarmos o nosso planeta. Portanto, eu acho que tudo o que é feito em termos de políticas ambientais é curto, se querem que vos diga. É curto, e a Câmara de Évora toma algumas medidas avulsas, umas boas, outras más, mas nada disto chega para nada. Eu não estou a pôr culpas nenhumas na Câmara de Évora. O ambiente é caro, políticas ambientais são caras, e nós não temos a humanidade e os governantes não conseguem ver para lá do próximo orçamento, e enquanto não assumirmos a nível nacional e internacional que temos que gastar o que temos e o que não temos para salvar o ambiente, nós não vamos chegar a lado nenhum nestes aspectos, e não é com medidas avulsas, nem com radicalismos, nem com pessoas que sabem tudo e pessoas que não sabem nada. Isto é preciso pensarmos tudo o que andamos a fazer, não é? A Câmara não, a recolha seletiva é ridícula. Eu tento fazer várias vezes, e quantas vezes todos nós que aqui estamos não chegamos aos ecopontos estão a mandar por fora e por aí fora. É uma coisa que me espanta, é como é que andam a limpar ervas pela cidade toda, depois é aos milhares de sacos de plástico pretos para espalhar pela cidade toda, mas ninguém ainda percebeu que aquilo não é a melhor ideia. Mudem aquilo por outra coisa, mas e muito mais coisas, quer dizer, não. A frota automóvel da Câmara precisa de uma renovação de cima a baixo, mas pois precisa. Não há dinheiro. Não há dinheiro, e como não há dinheiro, mas já se tem não comprado. É só Câmara. Está bem, e comprar carros elétricos, espero eu. A Câmara, como o problema aqui é a falta de dinheiro e a Câmara de Évora não tem, eu acho que na realidade pouco mais pode fazer, mas é pena porque estamos a entrar num sítio complicado nesse aspecto. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, para terminarmos. Obrigado, Sérgio. Eu às vezes, quando quero ir a algum lado assim mais importante e quero parecer bem e tenho assim uma barbulha daquelas muito chatas, porque os homens também têm destas coisas, não são só as mulheres que são vaidosos, eu também sou. Ponho um bocadinho daquele creme que tem um nome que eu agora não me lembro. Base. Para disfarçar a barbulha. Costumo fazer isso. Bem, dá jeito, parece um gajo que não tem barbulhas e tem uma pele muito gira, mas a barbulha está lá por baixo. E é um bocadinho a metáfora perfeita para
para a governação CDU, que é ir fazendo coisas para tentar disfarçar a ausência de uma estratégia. A ciclovia é importante, mas é uma ciclovia avulsa. Não existe. O que nós precisamos é de um plano de mobilidade sustentável que aposte claramente num equilíbrio saudável entre a rede viária e a rede pedonal e ciclovias. Precisamos de uma estratégia para toda a cidade e não de ciclovias avulsas. Precisamos de uma estratégia para locais verdes, parques verdes na cidade e não, vamos plantar não sei quantas árvores, logo se vê onde. 10 mil. Depois 10 mil, sabe-se lá quantas é que abateram nos últimos 8 anos, só ali no Recife foram às dezenas. Também não é, política ambiental não é plantar árvores, é muito mais do que isso, não é? Não foi disso que eu falei. E precisamos de campanhas sérias do município para o uso do transporte público e não estarmos a queixar que existem poucas pessoas que utilizam o transporte público e até abolir algumas carreiras que não têm pessoas. Precisamos de incentivar as pessoas a utilizar o transporte público. Precisamos de intervir junto das crianças. É incrível o trabalho que as crianças fazem com as ecoescolas, quem tem filhos sabe. Mas do município normalmente vai lá um técnico só para hastear a bandeira. Não existe esta ligação. E tão importante agora que tivemos um congresso da cidade educadora, tão importante que é este conceito de cidade educadora e da interação com as crianças, porque elas de facto são o futuro. A explicação das pessoas da importância de reparar resíduos e de saber reparar resíduos. Separar resíduos. Os ecopontos às vezes estão cheios, porquê? Porque as pessoas o garrafão de água vai inteiro para... As embalagens vão inteiras, não são espalmadas, e há muitas pessoas que ainda não chegaram a essa brilhante conclusão sozinhas, e se calhar alguém tem que lhes explicar, alguém tem que fazer esta sensibilização às pessoas, porque também se põe os garrafões de 6 litros de água inteiros no ecoponto, não há circulação que sirva, porque vai estar sempre cheio. E caixote. E, portanto, precisamos de um tampão para travar a proliferação das monoculturas intensivas, precisamos de abolir o glifosato, precisamos de apostar na monda térmica na questão das ervas e não utilizarmos herbicidas, precisamos de garantir a eficiência energética dos edifícios, precisamos de um plano habitacional que resolva as questões das carências da pobreza energética nas habitações em Évora. Precisamos de muita coisa, precisamos de uma estratégia que obviamente ninguém vai exigir a nenhum executivo que resolva estas questões num ano ou 2, mas precisamos de uma estratégia, de um horizonte e de um plano que vá sendo concretizado, e também com a questão que o Nuno disse, e bem, com a questão da rede de águas em baixa, que não é para fazer num ano, mas tão bom que é o projeto e apoio o projeto do município para a recuperação das águas da chuva, e é um projeto bastante interessante, mas depois perdemos muita água nas redes de água, portanto estamos a fazer bem num lado e a perder no outro, portanto tem que haver aqui alguma congruência na estratégia, e acima de tudo tem que haver coerência ao longo dos mandatos e não um apressar de coisas à última da hora e fazer assim uns diretos no Facebook a dizer que se é muito verde e que se é muito cool, quando depois nos 3 anos passados se fez pouco. Precisamos de facto de apostar num município verde, numa economia realmente verde. Precisamos do Partido Ecologista aos Verdes. Diga, João. João Simas, diga rápido, para terminar o tema, também foi o João que lançou. Eu acho estranho não terem falado muito em coisas concretas, como por exemplo aquele projeto Positive, que tem a ver com o Centro Histórico, com Valverde, e que há imensas coisas à volta. Como, por exemplo, as luminárias, que é uma diferença de gastos na iluminação, que é uma coisa importante. E agora, atira-se com outros problemas. Pois há muitos problemas. Por exemplo, esse das águas em baixa, as candidaturas não são elegíveis. O governo quer entregar as águas em baixa a empresas e não subsidia. Isto é um montão de dinheiro, claro que isso faz falta e fazer falta. Então temos que começar a investir, não podemos também estar sempre à espera do governo, devemos contestar. Não podemos fazer tudo de uma vez, mas vamos investir agora 100 mil euros este ano, vamos investir 100 mil euros no próximo ano. Não podemos estar sempre obviamente devemos contestar o governo, devemos dizer que é uma vergonha, mas não devemos estar agora a perder água todos os anos e não fazer nada, quer dizer. Bruno, parece que estás a esquecer que houve uma dívida monstra e que agora é que se está a recuperar. Obviamente não me esqueço, por isso é que eu digo que não se fazem as coisas de uma vez só. Muito bem. João, pedia que concluísse, não sei se já concluí, temos de terminar o programa. Concluí, isto é um tema muito vasto.
Agora, não vale a pena atirar com coisas que não se fizeram quando se estão a fazer certas coisas que são importantes, que são fundamentais. Muito bem. Posso dizer uma coisa? Fica registado, diga, Ananias. Temos mesmo de terminar. É só para dizer que estranhava que não havia essa dívida à bala. Obrigado. Muito bem, fica registado, Não, Ananias. mas ela existiu e foi feita por 20 anos. Oh, Ananias. Muito bem, fica... Não podemos falar do elefante na sala. Não podemos falar do elefante na sala. Fica registada a posição de cada um. Quero agradecer... Ela está a ser paga. Fica registada a opinião de cada um. Quero agradecer a participação. Nós Mais uma vez fizemos... Não é agradecer, nós estamos a pagar mais. A que o PS deixou e a que o Abílio Fernandes tinha deixado antes. Muito bem. Temos de terminar. Temos mesmo de terminar, meus senhores. Quem é que não deixou? O CDS, nem um tostão, pá. Deixa lá os senhores e as senhoras. Vou concluir o programa. Agradeço a vossa participação. Temos mesmo de concluir. Ficamos... Muito bem, ficamos por aqui e regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde.